Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre o teorema de linearização de singularidades hiperbólicas, o teorema de Hartmann-Grobman. Então nós vamos fazer uma conjugação na vizinhança de singularidades hiperbólicas com um campo linear tangente à singularidade, que é o teorema de Hartmann-Grobman. Então, nós sabemos que todos os campos lineares hiperbólicos eles são conjugados por um homeomorfismo global que depende apenas do índice do campo, que é a dimensão de direção estável, ou a soma das multiplicidades dos autovalores com parte real negativa. Veremos agora que singularidades de campos diferenciáveis, campos pelo menos de classe C1, cuja derivada seja uma transformação linear que gera um campo linear hiperbólico, chamamos isto de singularidades hiperbólicas. Estas singularidades elas são localmente conjugadas ao campo gerado pela sua derivada. Portanto, elas localmente têm o mesmo comportamento que o campo linear gerado pela derivada. Isto vai ter várias consequências, entre elas a estabilidade local destas singularidades. Quaisquer duas singularidades hiperbólicas de campos C1 em Rn, ou numa variedade em geral, são localmente conjugadas desde que os índices sejam iguais. Okay? Ou seja, duas singularidades hiperbólicas elas têm o mesmo comportamento local se os seus índices forem os mesmos. Ok? Então, tecnicamente, dizemos que uma singularidade sigma, numa certa vizinhança W, em Rn, de um campo F, de Rn em Rn, num certo domínio, dizemos que uma singularidade é hiperbólica se a transformação linear, que é representada aqui, é a derivada do campo em sigma, né, que é uma aplicação linear de Rn em Rn, se esta transformação linear for tal que este fluxo, o fluxo linear gerado por esta aplicação linear, vejam, x' igual a df sigma, isto aqui é uma aplicação linear, vezes x, okay? Este é o fluxo linear, aqui é a aplicação linear derivada na singularidade. O fluxo gerado, né, é hiperbólico se ela for uma singularidade chamada hiperbólica. Ou seja, o espectro dessa derivada não intersecta o eixo imaginário. É exatamente um campo linear hiperbólico, né, dado pela derivada. O que é que diz o teorema de Hartmann-Grobman? Nesta circunstância, diz que se tivermos uma singularidade hiperbólica, então o fluxo φt do campo x' igual a f de x é localmente conjugado numa vizinhança de sigma ao fluxo exponencial de AT, onde A é exatamente a derivada da f em sigma, a derivada do campo em sigma. Ou seja, mais precisamente, existem vizinhanças U de sigma e V da origem e um homeomorfismo de U em V, tal que h de φ de t de x é igual a e elevado a ta de h de x. Sempre que o φ de t de x não abandona o domínio U. Ou seja, reparem, né? As trajetórias de φ de t de x, né, são enviadas por h nas trajetórias de e elevado a ta, da exponencial de ta. É exatamente dizer que o fluxo numa vizinhança U de sigma, né, ele é conjugado ao fluxo linear correspondente, né, à derivada no ponto de singular. Aqui uma tentativa de representação gráfica. Aqui temos o fluxo linear com a direção estável e a direção instável. Okay? E, portanto, aqui é o fluxo x' igual a df sigma x. E aqui o fluxo original numa vizinhança de sigma. Né? E isto aqui estou simplesmente representando a direção estável e instável, que é transportada pelo homeomorfismo em certas curvas especiais, aqui na vizinhança de sigma. Vamos falar agora
da chamada variedade estável e instável associada a uma singularidade hiperbólica usando esta conjugação. Seja sigma, então, uma singularidade hiperbólica de um campo. A variedade estável de f em sigma é o conjunto daqueles pontos cujo limite no futuro, φ de t de x, quando o t vai para infinito, converge para sigma. São aqueles pontos que convergem para a singularidade no futuro. O conjunto desses pontos é uma variedade chamada variedade estável. Okay? Como sempre, aqui o φ de t é o fluxo definido pelo campo F. Analogamente, a variedade instável de F na singularidade sigma é o conjunto daqueles pontos que para o passado convergem para a singularidade. Portanto, o φ de t de x, quando t for menos infinito, vai para sigma. Estes são conjuntos invariantes. Okay? Então, estes conjuntos são, de fato, subvariedades imersas no domínio, né? Com a mesma classe de diferenciabilidade de f. Isto é um outro teorema, é o teorema da variedade estável ou instável. Okay? Nós não vamos ver a demonstração dele, vamos ver o enunciado mais na frente. Então, se eu tiver um campo linear, só para olharmos agora o caso particular do campo linear, se f de x for igual a de x, para um certo operador linear A, e, claro, a origem é uma singularidade, né? A origem é uma singularidade sempre, e se ela for uma singularidade hiperbólica, né, já sabemos que o Rn se decompõe em soma direta das direções estáveis e instáveis, e vamos ter que a variedade estável correspondente, neste caso, é de fato a direção estável e a variedade instável é a direção instável. São os únicos pontos, os únicos conjuntos de pontos do Rn que vão convergir para sigma, para a origem, para a nossa singularidade, no futuro ou no passado. Os que convergem para a origem no futuro é a variedade estável, é a direção estável, e os que convergem para a origem para o passado é a direção instável. Então, neste caso, as variedades estáveis e instáveis são um caso particular de subvariedades, são subespaços vetoriais, caso linear. Okay? Observamos que a variedade, portanto, a direção estável, a variedade estável e a instável, elas trocam, ou seja, a variedade estável do campo é a instável do campo com o sinal trocado. Ou seja, trocando o sentido ao campo ou invertendo o tempo, a variedade estável vira instável e vice-versa. Okay? Isto permite provar certos resultados só para um caso e deduzir imediatamente o resultado semelhante para outro caso, porque nós podemos transformar uma variedade na outra invertendo o tempo. Okay? Quando isto é possível, há certas simplificações. Ok? O que é que nos diz o teorema de Hartmann-Grobman em relação a estas variedades estáveis e instáveis? Então, o teorema de Hartmann-Grobman, ele vai nos dizer que naquela vizinhança onde está definida a conjugação, o fluxo pode ser escrito como h menos 1 de exponencial de ta de h em x. Sempre que o φ de t de x não abandona a vizinhança onde está definido o h. Assim, se eu tiver que o fluxo num ponto x nunca abandona aquela vizinhança para todo t, então pelo comportamento hiperbólico da matriz A, nós sabemos que o h de x tem que estar na direção estável, certo? Porque é o único jeito de eu ter o φ de t de x sempre em u, vai-me garantir que isto aqui está sempre bem definido e, portanto, este h de x, ao ser atuado pela exponencial de t de a, eles têm que estar sempre na vizinhança onde está definido o h. Okay? Mas isto significa o quê? Bom, significa que este ponto, o h de x, por ação desta aplicação deste fluxo linear, ele nunca vai abandonar uma certa vizinhança de origem. Mas isso só acontece se o h de x está na direção estável, correspondente à singularidade hiperbólica. Ou seja, dada uma singularidade hiperbólica para um certo campo, para
cada bola de raio R em torno de sigma, esta notação, PR sigma, seja este conjunto, o conjunto dos pontos na bola de raio R em torno de sigma, de tal forma que no futuro, né, eles nunca abandonam essa bola. Então, o que isto quer dizer, este argumento aqui, é que se eu tiver um R pequenininho, portanto eu estou dentro das vizinhanças onde está definido o homeomorfismo dado pelo teorema de Hartmann-Gromov, para todo o R pequenininho, vale que este conjunto, o conjunto dos pontos, né, que no futuro nunca abandonam a R bola em torno de sigma, está contido na variedade estável. Okay? Porque esses pontos são pontos que nunca abandonam aqui o domínio em TH e, portanto, eles estão na direção estável linear, logo eles estão na variedade estável anterior. Então, uma observação interessante é que se eu pegar na variedade estável e intersectar com a bola de raio R em torno de sigma, okay? Este conjunto, esta interseção, né, pode não ser igual àquele conjunto definido atrás, porque é possível que um ponto esteja na variedade estável, mas ele esteja na variedade estável da sigma da singularidade, bem perto, mas que ele abandone a vizinhança e depois retorne. Okay? A variedade estável ela pode ser muito complexa, muito enrolada no espaço. Então é possível que eu tenha um ponto muito próximo da singularidade, que no futuro vai convergir para a singularidade, mas a trajetória dele vai abandonar primeiro a vizinhança e depois retornar. Certo? Então, nem sempre, né, a variedade estável intersetada com uma vizinhança da singularidade é o conjunto daqueles pontos que nunca abandonam a singularidade no futuro. Okay? Isso pode não ser a verdade. Está contido, mas pode não ser exatamente igual. Então, isto nos diz que este conjunto, o BSR sigma, ele é localmente homeomorfo a um espaço euclidiano. Okay? Ou seja, nós estamos aqui dizendo que isto aqui, né, está contido nesta WSF sigma e que isto, né, é a imagem do espaço estável pelo homeomorfismo do teorema de Hartmann-Gromov. Né? Portanto, isto, né, é homeomorfo a um certo espaço euclidiano. Bom, como o WS, como a variedade estável, é invariante, obtemos também que se eu pegar no conjunto dos pontos então, que nunca abandonam a vizinhança de raio R e olhar para a pré-imagem, ou seja, o fluxo para o passado desses pontos, eles vão continuar, este conjunto vai continuar dentro da variedade estável, né? Porque no futuro eles todos vão convergir para sigma. Okay? Então, por outro lado, né, se o x está na variedade estável, então, como ele vai convergir para sigma, significa que para t grande, o φt de x está na bola de raio R em torno de sigma. Okay? Então, isto mostra que eu posso inverter esta igualdade e, de fato, né, temos esta expressão, ou seja, a variedade estável da singularidade pode ser obtida deste jeito. Ela é a pré-imagem, é a imagem andando para trás, o conjunto de pontos que nunca abandonam uma certa vizinhança da singularidade.
Mas reparem que esta união pode ser extremamente complicada. Tá? Portanto, esta variedade aqui, né, ela é uma variedade que pode enrolar de maneiras muito esquisitas no espaço. O teorema da variedade estável ou instável assegura que este conjunto, o BSR sigma, de fato é uma subvariedade mergulhada com a mesma diferenciabilidade que F. Portanto, dá-se aqui uma variedade. E o WS, a variedade estável, que é esta união aqui, vai nos dizer que a variedade estável é uma subvariedade imersa da mesma classe de diferencialidade. Então, por um lado, BSR sigma, isto aqui é uma variedade mergulhada, de fato nós podemos enxergá-la como um gráfico de uma certa função, numa vizinhança, mas a variedade estável, conjunto de todos os pontos que vão convergir para sigma, é uma subvariedade imersa, ou seja, significa que ela é uma subvariedade que pode se auto-enrolar. Okay? Ela pode ser bem mais complicada. São apenas umas observações gerais. Uma outra observação é que a linearização em geral não pode ser diferenciável. Isso é algo que nós também já vimos no caso das conjugações entre fluxos lineares, né? Então, tal como no caso de fluxos lineares, uma conjugação local diferenciável entre singularidades hiperbólicas de dois campos implicaria que as derivadas dos dois campos nas duas singularidades seriam linearmente conjugadas. E, portanto, elas teriam que ter precisamente o mesmo espectro. Teriam que ter exatamente os mesmos autovalores. Okay? Então, isso é uma situação extremamente rara. Bom, de fato, imaginem que φt é o fluxo de x' igual a f1 de x, ψdt o fluxo de y' igual a f2 de y, e suponhamos que existem vizinhanças, U de σ1, V de σ2, e um difiomorfismo, de tal forma que ele conjuga o fluxo φ com o fluxo ψ. Okay? Então, para t positivo x em U, já que isto é um difiomorfismo, posso aplicar a regra da cadeia, derivo, então fico com a derivada em φt de x, vezes a derivada em x de φ, é igual à derivada em ψ, a derivada de ψ em g de x vezes dg de x. Okay? Bom, recordemos que agora pela equação linear variacional, dφt, a derivada do fluxo, é solução de uma equação linear não autónoma, né? É a solução desta equação linear não autónoma para um certo tempo t, e portanto pela dependência contínua de soluções das equações lineares, né? Vemos que quando eu faço o x tender para a singularidade σ1, isto aqui vai convergir para a derivada em σ1. Okay? E a solução desta equação, que é dφt, vai convergir para a solução da equação x' igual a df1 σ1. Okay? Mas isso já não é uma equação não autónoma, passa a ser uma equação autónoma e é de fato uma equação linear, né? Então a solução desse caso é a exponencial. Então o dφt de x vai convergir para a exponencial por causa da dependência contínua de soluções das equações lineares, mesmo as não autónomas. Okay? Da mesma forma, o h de x vai para σ2 quando o x vai para σ1 e, portanto, o dψt também vai para a exponencial do t de f2 em σ2, por mesma razão. Então, se nós usarmos estas convergências nesta expressão que a gente obteve pela regra da cadeia, que é válida em geral, nós vamos obter exatamente isto aqui. dg σ1 vezes a exponencial de t df1 σ1 é a mesma coisa que a exponencial de t df2 σ2 vezes dg σ1.
Ok, então isto implica o quê? Implica que estas duas aplicações lineares, né, elas são conjugadas por dg sigma 1, como a gente tinha afirmado. Ou seja, se df1 sigma 1 e df2 sigma 2 não tiverem o mesmo espectro, então não pode existir uma conjugação diferenciável entre, né, vizinhanças das singularidades. Okay? Porque se ela existisse, né, então eu teria que ter conjugação entre as partes lineares e, portanto, eu teria que ter exatamente o mesmo espectro. Consequências do teorema de Hartmann-Gromov é a persistência de singularidades hiperbólicas. Okay? Falaremos disso no próximo vídeo.